Olá, tudo bem, pessoal do oitavo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a família de vocês, tá? Então vamos para mais uma aula de matemática. E essa semana nós vamos trabalhar com sequências. Sequências numéricas e sequências de figuras, tá? Então, observe a sequência de barras coloridas. Você conseguiria desenhar o próximo termo dessa sequência? Quantos quadradinhos terá o 20º termo? Então, vamos dar uma observada aqui nessa sequência, gente, que a gente aqui, deixa eu pegar a caneta, para a gente estar mostrando aí para vocês. Então, a gente tem o primeiro termo, que tem 2 quadradinhos, né? Aí, a gente observa que no segundo termo tem 4 quadradinhos. O terceiro termo tem 6 quadradinhos, né? O quarto termo tem 8 quadradinhos. E o quinto termo tem 10 quadradinhos. Então, a gente tem que fazer essa observação e tá olhando o que está acontecendo quando passa de um termo para o outro, né? Está aumentando, está diminuindo, né? O que está acontecendo? Então, a gente observa que está aumentando e está sempre aumentando o quanto, né? 2 quadradinhos sempre, de um para outro. Então, a gente observa que existe um padrão nessa sequência, né? Então, quando tem um padrão, né, a sequência é chamada de recursiva. E quando não tem um padrão, quando não obedece a nenhum padrão, ela é não recursiva. Então, que operação pode ser feita com o número 20 para chegar a esse resultado? Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Então, no caso, como ela está obedecendo um padrão, ela é recursiva. Então, vamos lá. Agora, sequências de números, né? A gente viu uma sequência de figuras, agora vamos ver uma sequência de números. Por exemplo, ao contarmos o número de carros que passam numa estrada, construímos uma sequência de números. 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4, 5 e assim por diante. Então, a gente observa que cada número, a partir do primeiro, resulta da adição do anterior em uma unidade. Então, a gente está sempre somando 1, né? Então, esse é o padrão que a gente está observando, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a sequência dos números naturais, ok, pessoal? Então, a gente tem um padrão, é uma sequência recursiva, pois a gente está sempre somando 1 ao número anterior. Tipos de sequências. Sequências recursivas e não recursivas. São chamadas de sequências recursivas quando cada termo ocupa uma posição e tem seu valor determinado por uma regra, tá? E quando os termos de uma sequência não obedecem a nenhuma regra, a gente tem a sequência não recursiva, tá? Então, eu tenho aqui, um exemplo. Sequência recursiva. 1, 4, 7, 10, 13. A gente observa que é só somar 3 ao termo anterior e a gente vai conseguindo os próximos termos, né? Então, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. Então, para mim obter o próximo, é só eu somar 3. 3 mais 13 vai dar 16, seria o nosso próximo termo, tá bom? A sequência não recursiva é quando ela não obedece a nenhum padrão, né? Então, a gente tem aqui 1, 4, 9, 25, 16. Então, a gente não observa nenhum padrão nessa sequência, ok? Outro exemplo de uma sequência recursiva. A sequência recursiva, pessoal, é a que a gente mais vai estar trabalhando, tá bom? Sequências que têm padrão, que tem uma regra de formação. Então, veja este exemplo. É uma sequência numérica, pois ela tem um padrão de formação. O próximo número é formado acrescentando mais 5 ao número anterior. Então, a gente tem aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30. É a sequência, né, da tabuada do 5. Então, a gente está sempre somando 5. Né? Eu preciso do termo anterior, eu somo 5 e obtenho o próximo. Se eu quisesse obter o próximo termo, era só pegar o 30, somar mais 5, que vai dar o 35, nosso próximo termo aqui. Ok? Então, a Pro colocou alguns exemplos, que é o tipo de exercício que vocês vão ter que estarem fazendo lá no Google Drive. Então, aqui, sequência recursiva. Então, eu tenho 2, 20, 200, 2000. Então, a gente observa que tem um padrão, né? Que está sempre acrescentando um zero a mais, né? Ao número anterior. Ou seja, acrescentar um zero a mais nada mais é do que fazer a multiplicação
do número anterior por 10, né? Então, a hora que eu faço 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. E 2.000 vezes 10, então vai dar o 20.000, né? Esse é o próximo número da nossa sequência, ok? Agora, a próxima sequência, a gente observa também que tem um padrão. Ó, de 4 foi para 12, de 12 para 36, de 36 para 108. Então, a gente observa que está sendo multiplicado por 3, pessoal. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. E o próximo número é só eu pegar o anterior, que é o 108, e multiplicar por 3 também, né? Que vai dar 524, ok? E assim por diante. Então, essa é uma sequência recursiva, ela obedece um padrão, obedece uma lei de formação. Então, a gente tem aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta. Qual será a nossa próxima sequência aqui, né? A gente sabe que vai ser a sexta, né? A gente está falando dos dias da semana, é uma sequência. Ok, pessoal? Na letra D, a gente tem aqui, ó, 5, 9, 8, 2. Aí depois, 5, 9, 8, 2. Então, a gente observa que também tem uma lei de formação. Então, a gente tem que seguir essa lei de formação. Então, se eu tenho 5, qual que é o próximo? É o 9. Eu tenho que seguir a lei de formação, ok? Aqui, sequência não recursiva. Então, quando é não recursiva, é quando ela não depende do termo anterior, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, 3, 9, 27. Então, aqui a gente tem 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3 dá 27. Ela não está dependendo do termo anterior, tá bom, pessoal? Agora aqui, eu também coloquei uma sequência aleatória aqui qualquer, tá? 1, 2, 5, 9. É uma sequência de números, mas ela não está obedecendo a uma lei de formação. São apenas números aleatórios. Letra C. 0 menos 3, 6 menos 19, 43. Eu também coloquei números aleatórios. Ela é uma sequência de números, mas ela não é recursiva, ela não obedece uma lei de formação. Eu não consigo observar um padrão aqui. Tá bom, pessoal? Então, agora vocês vão lá no Google Drive, tem atividades para vocês estarem fazendo, tá? Eu espero que vocês me perguntem. Não façam, pessoal, aleatoriamente qualquer resposta, tá? Porque eu não vou estar aceitando. Eu gostaria que vocês participassem e entendessem, porque não há sentido nenhum em fazer de qualquer jeito. Tá bom, pessoal? Beijos a todos. Eu estarei aqui para dúvidas, tá? E fiquem com Deus.